Jogos de corrida, um gênero que é muito marcante para muita gente, seja por conta dos cenários incríveis daquele jogo, as músicas que são muito boas para cada jogo e também o que é querido por muita gente, customiza os veículos e aplica arte para eles. Porém, infelizmente os jogos de corrida de hoje em dia têm passado por uma maldição, que é o famoso Always On. Bom, eu vou comentar com vocês sobre essa questão dos jogos de corrida serem 100% online, e como isso é muito negativo para nós jogadores. Então, vamos lá. Antigamente, lá na era clássica dos consoles, os jogos de corrida costumavam prezar muito pela experiência do jogador, como nos gráficos, a jogabilidade e as trilhas sonoras para os seus jogos. Tinha jogos que as trilhas sonoras não eram apenas músicas de artistas, mas criadas para aquele jogo, o que era muito bacana, sem contar os cenários das cidades, das pistas que eram únicas, como o caso do Need for Speed, os clássicos Gran Turismo do PS2, Enthusiast e entre outros. Mas voltando pro assunto, nessa época dos clássicos consoles, o modo online não existia, já que o modo do jogo, mais precisamente na época da quarta geração dos consoles, era o single player, ou em alguns outros que tinham multiplayer, onde você jogava com seu amigo as corridas juntos. Alguns jogos que tinham o modo multiplayer, você disputava com os outros adversários, enquanto em alguns outros era só você e o seu amigo que disputavam. Por mais que fosse broxante isso, pelo menos você conseguia se divertir junto e disputando para ver quem ganhava um do outro. Para quem vivenciou essa época do modo multiplayer, sabe como era divertido esse momento. Então, o modo online dos jogos de corrida só começou aos poucos surgir na época do PS2, mas para conseguir acessar o modo online desses jogos, você tinha que fazer umas coisas. No modelo FAT do PS2, tinha que ter um adaptador de rede com modem e um porta de rede Ethernet, e tinha que configurar a conexão de rede do console, colocando o IP, o DNS e umas outras coisas. E se você tiver configurado tudo certinho, você conseguia ter acesso ao modo online. É uma explicação bem básica, já que é meio complicado explicar todo o processo. Enfim, eu nunca soube fazer funcionar o modo online nesses jogos de corrida, mas para quem conseguiu fazer isso na época, com certeza deve ter se sentido um gênio de TI. Enfim, alguns jogos de corrida que surgiram nessa época do PS2 e que era apresentado essa opção do modo online era o Gran Turismo 4, Midnight Club Dub Edition, Need for Speed, Crash and Burn e entre outros jogos. Tinha alguns jogos entre os anos de 2010 que tinham essa questão do Always On. Um desses jogos que era bem conhecido na época era o Need for Speed World, onde esse jogo ele não só tinha o mapa de Rockport e o Palm City conectados, mas tinha a essência do Carbon e do Most Wanted, e tinha um diferencial: você utilizava habilidades para cada evento específico, seja nas corridas ou perseguições policiais. Embora o Nitro eu achei meio paia ser incluído como power-up para poder comprar mais dele, mas ok. E também no World tinha conquista que você desbloqueava e adquiria pontos para o seu perfil, e também quando você obtinha 5.000 pontos de conquistas, você conseguia desbloquear o Bugatti, e não era todo mundo que conseguia essa proeza. Sem contar que o Need for Speed World era meio pay to win, e tinha carros que você só comprava com a moeda do jogo. Mas por ser um jogo gratuito da época, então dá pra passar pano sobre isso. Mas enfim, dava pra se divertir bastante. Sem contar que ele tinha alguns eventos bem únicos também, como Natal, Halloween e Dia dos Namorados. Algo curioso, mas interessante também. Mas eu não sei dizer quando Need for Speed World acabou tendo seu declínio, mas foi a partir do ano de 2015 que a EA tinha anunciado que eles iriam encerrar o servidor, o que gerou uma certa comoção na época. E o motivo do encerramento, pelo que eu analisei, foi por conta que ele não estava mais no padrão estabelecido pela franquia Need for Speed, e por conta que não estava gerando lucros suficientes. E essa situação só ficou pior depois que o estúdio Black Bots, que era responsável pelo Carbon e o Most Wanted, foi fechado em 2013. É tanto que depois do encerramento, você não podia mais jogar ele, o que acabou revoltando muita gente na época. Mas para surpresa de muita gente, em torno de 2017, tinham conseguido tornar os servidores do World ativos novamente para todo mundo. E os carros que antes eram pagos, você conseguia comprar com o dinheiro do próprio jogo. Por mais que os servidores não tenham tantos players, se for comparar naquela época, pelo menos você pode jogar sem problemas. E isso é algo que a EA não pode tirar
tirar. Agora voltando para os consoles, os jogos de corrida só começaram a ter a opção do modo online a partir da 7ª geração dos consoles, e você não precisava fazer o processo do PS2 para poder ter acesso ao modo online, mas tinha a rede desses consoles, como o Xbox Live e a PSN, que são pagos. Embora eu ache meio paia isso para poder ter acesso ao modo online, mas ok. Porém, com o passar dos anos, com mais jogos surgindo e tendo essa opção do online, muitas empresas estavam percebendo que os servidores eram bem ativos nos seus jogos e que geravam uma receita por conta das opções que eram pagas, como DLCs, microtransações ou até loot boxes, que eu até cheguei a fazer um vídeo sobre isso. Mas assim, a questão das DLCs, eu não vejo um problema, já que dependendo do tema que é apresentado, vale a pena investir nisso, apesar de eu achar meio paia isso de acrescentar DLCs alguns meses depois que o jogo é lançado. Mas ok, nesses casos dá pra passar um pano. Então, por conta desses pontos, o modo multiplayer, que antes era presente em muitos jogos de corrida da época do PS2 e alguns do PS3, começou a ser extinto. E hoje em dia, é muito raro de empresas criarem um modo multiplayer, por conta que elas percebem que o online é mais popular do que um modo multiplayer. É tanto que o último jogo de corrida que foi apresentado um modo multiplayer foi o Hot Wheels Unleashed, em 2021. A série Hot Wheels que tinha voltado com um jogo bem divertido, e que tinha a essência da era do PS2, sem contar os carros baseados em algumas obras conhecidas. E bom, o caso especial desse jogo é que ele apresenta o modo co-op, mas diferente da versão do PS2, onde na maioria dos jogos era só você e o seu amigo disputando, aqui você podia enfrentar os NPCs juntos, o que é mais divertido. Então, por mais que o online seja mais acessível, é muito bacana quando tem jogos assim que possuem um modo co-op, apesar de ser meio raro esses casos. Só que alguns jogos de corrida de hoje em dia têm passado por um problema bem sério, que é o Always On, que basicamente é você ter a internet ativa o tempo todo para poder jogar aquele jogo específico. E um desses jogos é o The Crew da Ubisoft, que o mapa era simplesmente gigantesco, já que você explorava vários locais dos Estados Unidos. Era um jogo que eu adorava jogar na época, apesar de apresentar alguns problemas. Um deles, que é o principal, é que o meme registrado da Ubisoft, bugs estranhos que rolava no jogo. E o fato de você precisar da internet para poder jogar. Então, era chatinho essa questão, mas ok. Porém, com o passar dos anos, o número de players ativos foi diminuindo com o passar do tempo, sem contar os custos de manutenção do servidor, e pelo fato deles quererem focar na sequência das próximas obras. Só que muita gente tinha pedido para a Ubisoft criar um patch offline para o jogo, para poder preservar a obra, mas parece que eles nem deram ouvidos. Então, em 31 de março de 2024, eles encerraram os servidores, e quem tinha a mídia física não conseguia jogar ele, e isso gerou um escândalo enorme. Sem contar que depois disso, alguns players até tentaram processar a Ubisoft por causa disso. E sabe qual foi a resposta deles? Só porque você comprou nosso jogo não significa que ele te pertença, e você apenas adquiriu nossa licença. Esse tipo de resposta é revoltante pra caramba. Pensa assim, você comprou um aparelho novo, porém, uma licença diz que você só vai poder utilizar esse aparelho até um determinado tempo. Aí quando eles quiserem encerrar com esse aparelho, você não vai mais poder utilizá-lo. Não se sabe se esse processo foi ganho, já que não teve mais notícias. Mas para surpresa de muita gente, o The Crew ganhou um patch offline, onde não é necessário dos servidores para poder jogar o jogo, lançado em torno do dia 15 de setembro. Então, os fãs conseguiram fazer algo que a Ubisoft nem teve vontade de fazer. Você é vergonha da profissão! Porém, para quem tem a mídia física, infelizmente você não consegue jogar nos consoles. Mas sabe o que é mais revoltante? A Ubisoft até se prontificou em fazer um patch offline pro The Crew 2 e o Motorfest, mas não fizeram pro 1? Pelo amor de Deus, hein? Mas teve o caso do Gran Turismo Sport, onde nesse jogo você precisava da internet para fazer várias coisas, seja salvar o jogo, comprar veículos, criar artes para os carros, e apenas o modo arcade era jogável no modo offline. Então, na época, o jogo foi bem criticado por conta disso, sem contar uns bugs meio malucos que aconteceram nas corridas competitivas. Mas depois que o Gran Turismo 7 foi lançado em 2022, foi anunciado em 2023 que os servidores do esporte iriam ser fechados em 31 de janeiro de 2024, e os carros que eram compráveis com dinheiro não estariam mais disponíveis para a venda. Mas antes da Polyphony Digital encerrar o jogo, eles criaram um patch offline para poder jogar sem precisar
depender da internet. Porém, a personalização dos veículos, roupas e capacetes acabou sendo perdida, principalmente para quem ainda não tinha platinado o jogo, já que algumas conquistas exigiam o modo online, ou seja, se você não pegou esses troféus, você não consegue pegar nunca mais. Sem contar que depois que os servidores foram encerrados, o jogo foi retirado da loja e você não conseguia mais adquirir de forma oficial. Isso daí eu já acho muito ruim, por um simples motivo: você tem o interesse de jogar um jogo, mas quando você vai querer comprar esse jogo na loja oficial, ele não está mais disponível e você não tem a possibilidade de experiencial. E esse caso é igual dos jogos do PS2, que vários desses jogos você não consegue comprar de forma oficial. Aí se tem, eles costumam comprar por um preço exagerado, mesmo nem sendo uma coletânea, ou até mesmo quando quem tem a versão física, eles costumam cobrar por um preço exagerado. Então, é meio que nessas horas que o Jack Sparrow acaba sendo a única alternativa, já que, querendo ou não, isso costuma salvar a preservação dos jogos. E esse caso é semelhante ao caso do Drive Club da PlayStation, tendo seu primeiro lançamento em 7 de outubro de 2014. E esse jogo era muito impressionante nos gráficos, e ele seguia uma pegada semelhante do Grid 2. E você podia fazer um clube com até 6 players, para poder participar de desafios em conjunto contra os outros clubes, para poder adquirir fama, que é utilizado para subir de nível e desbloquear novos carros. E uma coisa que muita gente elogiou nesse jogo foi a física da chuva do jogo. Muita gente comenta que nenhum outro jogo de corrida conseguiu chegar nesse mesmo nível que o Drive Club conseguiu aplicar. E se tem, talvez eu não conheça, mas você pode comentar abaixo. A recepção do Drive Club foi muito boa, com uma média entre 71 e 72 no Metacritic. Mas o que foi criticado é que a IA dos oponentes era fraca, não tinha muito conteúdo apresentado e alguns problemas de jogabilidade. Como eu nunca joguei, então eu só posso dizer o meu palpite, mas só olhando a gameplay, dá pra dizer que mesmo sendo um jogo de 2014, os gráficos até os dias de hoje é muito elogiado. É tanto que muita gente considerava o Drive Club como um dos melhores simuladores de corrida da PlayStation, apesar desse jogo ser considerado por alguns como uma tentativa de competir com o Forza. Porém, em 2019, tinha rolado uma notícia de que o Drive Club iria ser removido da PSN no dia 31 de agosto de 2019. Isso acabou sendo contribuído por conta que o estúdio Evolution Studios, que era responsável do Drive Club, foi fechado em 2016, e também por conta das licenças dos carros que acabaram expirando. E como o jogo não estava gerando uma receita alta, eles não renovaram a licença e decidiram tirar o jogo da loja, assim como o modo online, que foi desativado em 31 de março de 2020. E quem não conseguiu comprar o jogo na última data, não consegue mais comprar de forma oficial. E essa decisão abalou muita gente que gostava da série. E essa decisão deles tirarem o jogo da loja por conta do tempo de licença dos carros que é adquirida, é uma das tristes maldições dos jogos de corrida. E é como eu comentei, é nessas horas que a versão Jack Sparrow acaba sendo a única salvação desses jogos. E esse caso acontece com Need for Speed também, mas mais específico, o Rivals, que os servidores foram encerrados em 7 de outubro desse ano. Ele não é Always On, mas tem o Need for Speed 2015, que até hoje é considerado um dos jogos da franquia com os gráficos mais surpreendentes já feitos, e ele quase foi considerado um Underground 3. Enfim, o jogo foi lançado em 2015, obviamente, né? É mesmo, é? Mas o grande problema desse jogo é que ele é 100% dependente da internet, assim como foi o caso do The Crew 1. Então, com o encerramento dos servidores dos jogos um pouco mais velhos, muita gente teme que o mesmo destino pode acabar acontecendo. E muita gente insiste pra EA criar um patch offline pra não acontecer a mesma coisa com o The Crew. É tanto que, enquanto a EA não ouve os fãs, esses fãs estão criando o patch offline. Então, essa é uma questão de torcer pra que a EA ouça esse público. Bom, o destino final do jogo de corrida é bem incerto, ainda mais por conta dessa questão das empresas assinarem uma licença para utilizar músicas, carros e principalmente o Always On, que é presente nesses jogos. E quando chegar o dia final, você não consegue mais ter acesso. É simplesmente revoltante isso. Não é à toa que o que acaba salvando a preservação desses jogos é tanto o Jack Sparrow quanto os emuladores. Eu não apoio a pirataria, porém, nesses casos específicos,
ricos, esse meio acaba sendo a única alternativa. Não é à toa que até criaram um movimento chamado Stop Killing Games, que é um movimento dedicado para impedir que as empresas tornem os jogos inacessíveis, mesmo depois da compra do produto. Esse movimento busca defender a preservação dos jogos e a necessidade dos jogadores terem direito sobre os jogos que eles compraram. Até o momento, esse movimento possui mais de 1 milhão de assinaturas verificadas. Esse movimento é bem importante para que nós, consumidores, ainda continuem tendo acesso ao jogo de uma certa forma e para que a próxima geração possa ter acesso a ele, assim como foi o caso dos jogos dos clássicos consoles, que graças aos emuladores nós podemos jogar quando quisermos e poder ter a experiência daquela obra. Pode não ser a mesma experiência do que jogar naquele console, mas pelo menos é uma alternativa bem-vinda. Bom, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se você tem uma opinião diferente do que eu comentei até aqui, você pode deixar sua perspectiva abaixo. Então, se tiverem gostado, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, assim você não perde os próximos vídeos, beleza? Então, no mais é isso. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!